mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Vamos orar. Pai, agradecemos porque podemos nos reunir como igreja, povo do qual o Senhor cuida, ovelhas do Teu pastoreio. Nosso anelo nessa noite é mais uma vez podermos ouvir a Tua voz, conhecer algo mais do Senhor através da revelação da Tua palavra e termos os nossos corações verdadeiramente edificados, arraigados, alicerçados em Ti mesmo. Pedimos que o Senhor faça uso da Tua santa palavra para rasgar o véu do nosso entendimento e nos mostrar algo mais da glória da Tua pessoa e obra. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 26. Êxodo capítulo 26, versículo 31. Farás também um véu de estofo azul, púrpura e carmesim, e de linho fino retorcido. Com querubins o farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o Santo dos Santos. Vamos agora ao Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 27. A partir do verso 45. Mateus 27, verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vamos agora ao livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E vamos ainda ao Evangelho de João, capítulo 19. João, capítulo 19, versículo 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Irmãos, hoje nós vamos concluir o capítulo 26 do livro de Êxodo. E a última simbologia maravilhosa mostrada nesse capítulo, de tantas que já vimos até então, aquelas cortinas, aquelas tábuas, aquelas bases, aquelas travessas, aqueles encaixes, aquelas argolas, quanta coisa rica há nesse capítulo 26 de Êxodo. Capítulo que merece realmente ser estudado passo a passo, porque o significado da tipologia é muito rico, muitos detalhes. Esse capítulo 26 encerra com a descrição do véu, na verdade de 2 véus. Se os irmãos seguirem até o último verso do capítulo 26, o texto que eu estava lendo. Mas nós vamos nos deter no véu mais interior, chamado no livro de Hebreus de segundo véu, capítulo 9 de Hebreus. Aquele véu que separava os 2 ambientes mais sagrados de toda a estrutura do tabernáculo. Eram aqueles 2 ambientes cobertos, acessíveis apenas aos sacerdotes, que entravam ali diariamente para ministrar ao Senhor, no candeeiro, no altar de incenso. Então eles deveriam manter todas as coisas em ordem, trocando aquele pão a cada sábado. Aquele era o ofício sacerdotal, não era disponível a todo o povo, mas para aqueles que o Senhor chamou para oficiarem a Ele. Nós sabemos, a palavra de Deus nos diz em Pedro, que nós somos raça eleita, e o sacerdócio real, e a nação santa e o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós fomos chamados para ministrar dentro desse tabernáculo. Nós já vimos o significado específico no capítulo 25, o anterior ao que nós estamos estudando no momento, da mesa de pães, do candeeiro, né? E passamos então para o capítulo 26 falando sobre as cobertas, e terminamos hoje falando com relação ao véu, especificamente o segundo véu. Então, a primeira coisa importante para recordarmos, porque já foi falado, é que na verdade cada um desses véus, podemos chamar assim, desde a entrada do tabernáculo até esse mais interior, que é chamado de segundo véu, eles são feitos dos mesmos materiais. Nós já comentamos isso, mas é importante lembrar. Quando chegarmos no momento adequado de analisarmos a porta a porta do átrio, aquela porta exterior, os irmãos vão ver que ela era feita dos mesmos materiais descritos aí para o véu: o estofo azul, púrpura, o carmesim e o linho fino retorcido. Os mesmos 4 materiais que nós já vimos o porquê, o significado das cores e a relação com os 4 evangelhos, cada um deles mostrando um ofício particular do Senhor Jesus. Lembra disso? Ele é rei, ele é homem, ele é rei, ele é servo, ele é profeta. Com relação aos 4 evangelhos em conjuntos, ele é rei, ele é servo, ele é homem e ele é Deus. Cada um desses itens fala com relação a um aspecto do seu ser tão glorioso. Por isso nós precisamos 4 evangelhos, para nos mostrarem com mais profundidade 4 aspectos, 4 faces, podemos dizer assim, do nosso único Salvador. Esse número 4 tem a ver com a criação, fala da revelação de Deus em Cristo Jesus a toda a criação, assim que Ele se revelou. A Bíblia fala dos 4 cantos da terra, não porque a terra tenha 4 cantos, mas para designar então toda a terra, toda a criação, é um número relacionado à criação. Então quando os irmãos vão lá em Apocalipse, capítulo 4, vão ver a descrição do Cordeiro no trono.
E quando vem aquela descrição, você vai ver que os seres viventes que rodeavam aquele trono também eram 4. E as suas aparências são designadas pela mesma revelação do caráter do Senhor nos evangelhos. O primeiro ser tinha aparência de leão, face de leão, não era assim? O segundo ser, uma face de novilho. O terceiro ser, aparência de homem. E o quarto ser, semelhança de águia, né? Então, os irmãos, juntando esses textos todos, os irmãos vão ver que a palavra de Deus está querendo nos mostrar uma coisa só: a pessoa do Senhor Jesus, nessa sua, podemos chamar de beleza quádrupla, né? Beleza quádrupla. Quando nós estudamos então com mais detalhes esse véu, os textos especificamente que eu li nessa noite, nós ainda vamos avançar um pouquinho mais, além dessa questão dos 4 ofícios. Isso já foi falado. Apenas guarde então que desde a porta externa do tabernáculo, lá fora, na verdade do átrio, né? A porta para o átrio. Depois vem a porta para essa tenda mais interna, onde estava o santo lugar e o santo dos santos. E depois, por último, a porta para se entrar no santo dos santos, onde só o sumo sacerdote entrava. Todas essas 3 portas, podemos chamar assim, são constituídas pelos mesmos elementos, que falam de Cristo no seu caráter em 4 aspectos. O que significa isso? Significa que para cada grau de experiência de Cristo, a nossa porta de entrada é o próprio Cristo. Parece uma verdade tão simples, e é tão simples na verdade, mas ela é extremamente importante. Sabe por quê? A igreja já foi durante muitos séculos. A Bíblia mesmo nos dá exemplos durante a era chamada apostólica. O apóstolo Paulo escrevendo suas cartas para orientar e corrigir os irmãos. A Bíblia nos dá exemplo de comunidades que viam que Cristo era o Salvador, Cristo era aquele que os justificou, Cristo era o único meio de Deus para eles serem então perdoados, aceitos, justificados, mas entendiam que precisavam de algo além de Cristo, algo que realmente precisava ser adicionado a Cristo, para que eles então pudessem não apenas ser justificados, perdoados, aceitos, mas pudessem crescer em plenitude espiritual. Exemplo, carta dos Gálatas, carta para os Colossenses. O apóstolo Paulo vem corrigir esse erro. Lembra, por exemplo, que ele falou para os Gálatas? Que eles começaram em Cristo e agora estavam se aperfeiçoando na carne, porque eles estavam achando que aquelas leis cerimoniais, circuncisão, guarda de dias, de meses, de anos, rigor ascético, muitas coisas externas, poderia trazer a eles uma perfeição que só Cristo não poderia. Então Paulo repreende severamente a eles, dizendo que o mesmo Cristo que os justificou é o mesmo Cristo que irá santificá-los e é o mesmo Cristo que irá glorificá-los. Esses 3 ambientes do tabernáculo falam dessas 3 experiências espirituais. Cristo é nossa justiça, santificação e redenção. Justificação, transformação e glorificação. Na linguagem da experiência espiritual, não é a que nós estamos usando aqui em primeiro plano, mas na linguagem do progresso, da experiência espiritual, o tabernáculo também fala desse avanço, desse progresso do conhecimento de Cristo. E Cristo mesmo é a porta para cada fase. Paulo, na carta aos Coríntios, diz assim, que nós estamos contemplando como por espelho a glória do Senhor, não é? E contemplando essa glória, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Veja essa expressão de glória em glória. Em Romanos, Paulo diz que o justo vive de fé em fé. João, no seu evangelho, no primeiro capítulo, ele diz que nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Veja como essas expressões se repetem na palavra. De glória em glória, graça sobre graça, de fé em fé. Isso significa que o nosso conhecimento de Cristo é paulatino, né? Quanto mais nós vamos conhecendo a Cristo, mais vão se abrindo, podemos dizer, esferas de visão e de experiência, não apenas de visão, né? Mas de experiência espiritual, no nosso conhecimento de Cristo, que então não tem fim. Nós vamos sendo introduzidos cada vez mais para dentro de Cristo. Assim como lá no átrio exterior, você tinha animais, sangue, barulho, agitação, mas quando você entra para o segundo compartimento é mais quietinho, ali só entra sacerdotes.
ali tem pouca coisa, não é? Depois você, se fosse um sumo sacerdote, entrasse para o terceiro ambiente, ali não tem nada, ali só tem tudo, a glória de Deus, Shekinah, né? Deus é tudo e em todos, né? Cristo é tudo e em todos. Paulo usa as duas linguagens, em Coríntios e em Colossenses. Então, irmãos, quanto mais experiência espiritual progride, mais nós vamos reunindo em Cristo todas as coisas. Tudo que nós jamais poderíamos imaginar, ou desejar ser, ou ter, ou alcançar. Cristo, então, é a suma, a essência de tudo que é espiritual, né? Então o tabernáculo fala dessa maravilhosa linguagem da experiência espiritual. E cada porta tipifica o próprio Cristo. Então você não precisa conhecer a Cristo como a porta das ovelhas, por ele você foi salvo. Agora há um conhecimento, quem sabe aí, extra Cristo, adicionado a Cristo, nova revelação, como se ouve tanto hoje, né? Que nós precisamos adicionar a Cristo para conhecer melhor a Cristo. Instrumentos para se conhecer melhor a Cristo, ou quem sabe até paralelos a Cristo, para nós chegarmos então a uma maturidade espiritual desconectada de Cristo. Isso é muito perigoso, irmãos, extremamente perigoso, mas tem sido muito comum entre o povo de Deus, né? Então lembre-se que cada porta é igual, porque é o mesmo Cristo. Nós iremos chegar nessa plenitude da varonilidade, como Paulo fala em Efésios, né? Esse pleno conhecimento de Deus é somente na face de Cristo. Cristo é a porta das ovelhas, Cristo é o primeiro véu que dava acesso para o santo lugar, e Cristo também é o segundo véu, que dá acesso para o santo dos santos, o mais santíssimo. Sempre Cristo, né? Então nunca percam isso de vista. Agora nós vamos estudar hoje o segundo véu. Os outros vão ficar para mais tarde, porque o primeiro que é descrito é o segundo. Interessante a ordem de Deus, né? Ele não começou lá pela porta. Aquilo é o início da experiência espiritual. É assim que o homem começa, mas não é assim que Deus começa. Quando Deus vai começar a descrever o seu caráter, o seu ser, a sua pessoa, os seus tratos para com o homem, ele começa lá por dentro, ele não começa por fora. Então ele começa a falar da arca, como nós já vimos, não é? Então se ele está vindo de dentro para fora, porque a obra de Deus começa de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Então ele vai descrever primeiro o último véu. Se nós olharmos para cá, né? A ordem pelo lado de cá, pelo lado da porta, ele é o último. Mas se olharmos pelo lado que Deus está descrevendo, ele é o primeiro e não o último, né? Então ele é o primeiro descrito em Êxodo, esse segundo véu, tá certo? Irmãos, recordem o texto de Hebreus que eu acabei de ler. Ele vai nos dar uma interpretação claríssima sobre esse véu, para que nenhum de nós precise usar a imaginação, né? Na interpretação da Bíblia, mas sim a própria Bíblia. O que diz Hebreus 10, que nós acabamos de ler, verso 19? Que foi aberto para nós um novo, porque o judaísmo não tinha esse caminho, né? O judaísmo era um caminho segundo a lei, segundo as cerimônias, segundo as sombras, segundo os tipos, segundo as figuras, né? Mas agora Cristo nos abriu um novo, porque até então não era conhecido, e Cristo nos abriu um vivo, porque até então aquele caminho também não era vivo, muito pelo contrário, era um caminho de muito esforço, né? Mas agora ele nos abriu um novo e vivo caminho, e o autor de Hebreus vai dizer assim, que ele, Cristo, ele nos consagrou, como? Pelo véu. Então aí vem a interpretação, para não precisarmos usar a imaginação. Aí vem vírgula, isto é, a sua carne. Então nenhum de nós precisa fazer força para interpretar o véu, ele já está interpretado, né? Aquele véu que separa o santo lugar do santo dos santos é a carne de Cristo. Por isso nós lemos João 19. Você tem João 19 aberto aí, verso 34? Vamos lá de novo nesses textos e depois eu vou avançar um pouquinho explicando isso tudo para os irmãos. O texto que eu li de João 19, 34. Quando o Senhor Jesus já havia então morrido, um daqueles soldados foi lá conferir esse fato da morte do Senhor. Eles costumavam quebrar as pernas desses crucificados para livrá-los do seu último sofrimento. Quando eles quebravam as pernas, os crucificados não tinham mais como apoiar o seu quadril
para tentar ganhar algum ar a mais e não se asfixiarem. Então eles quebravam as pernas, os crucificados morreriam rapidamente, porque eles penderiam o peso do seu tronco em cima do seu diafragma, eles não conseguiriam respirar mais, eles iam se asfixiar, né? Era assim que eles terminavam com a vida dos crucificados, quando era o caso. Quando eles chegaram ao Senhor Jesus, viram que ele já estava morto. O soldado observou isso, mas para ter certeza, ele pegou a sua lança assim, então, de baixo para cima, ele rasga o lado do Senhor Jesus. O seu lado, obviamente, esquerdo, não é? O lado onde estava o coração. Então, do seu lado saiu sangue e água. Muito interessante, quando você lê esse texto de João, à luz de Êxodo, que fala sobre aquele véu que separava o santo lugar do santo dos santos, e à luz de Hebreus, que diz que esse véu é a sua carne. E quando você vai a João 19, você vê o soldado rasgando a carne do Senhor e do seu lado saindo sangue e água, não é? E depois o último texto que eu li em Mateus 27, diz que quando o Senhor Jesus morreu na cruz, dando o seu último clamor, Mateus 27, texto que eu já li, né? Nós temos que juntar os 4 então, por isso eu li os 4 no início. Mateus 27 diz que quando o Senhor deu o seu último brado, Deus meu, por que me desamparaste? Depois entregou ao Pai o seu Espírito. A palavra diz, e então o véu do santuário se rasgou em 2 partes. E aí uma expressão muito significativa, não de baixo a alto, porque isso poderia de alguma maneira sugerir qualquer tipo de obra humana. Aquele véu tinha 4,5 metros de altura, e a palavra diz que ele foi rasgado de alto a baixo, e não de baixo a alto, né? Porque quando a carne do Senhor Jesus foi rasgada na cruz, a tipologia da sua carne não poderia resistir, porque a realidade já estava cumprida. Como que o tipo ia permanecer em pé? Então os irmãos veem a beleza do significado disso. É porque ele foi rasgado na cruz e a realidade espiritual da morte do Cordeiro verdadeiro, não aquele monte de animais que era oferecido, mas agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando esse Cordeiro foi rasgado na cruz, aquele véu era só uma figura, não poderia mais ficar de pé, porque a verdadeira carne do verdadeiro Cordeiro foi rasgada. Então a figura da sua carne, que era o véu, também foi rasgada, de alto a baixo, porque a reconciliação de Deus foi provida assim, foi provida de alto a baixo. O Verbo era no princípio, e estava com Deus, e era Deus. Esse é o alto. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse é o baixo. E todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Então o véu se rasgou de alto a baixo. Irmãos, esse é o significado desse véu. Nós iríamos nos perder completamente tentando interpretar isso, né? E quem sabe não encontraríamos imaginação suficiente para interpretar tanta coisa. Mas graças a Deus, porque a palavra de Deus é autoconsistente, interpreta-se a si mesma. Então não perca de vista os 4 textos. Êxodo 26, o véu literal. Depois Mateus 27, o Senhor morrendo na cruz e o véu rasgando de alto a baixo. Depois Hebreus dizendo que esse véu é a sua carne. E depois João dizendo que viu o soldado rasgar o seu lado e do seu lado sair sangue e água. Então você tem toda a beleza do quadro. Nós temos agora um caminho aberto. Todo aquele cerimonialismo não fica mais de pé, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Não há mais necessidade de nenhum tipo de sacrifício. Não há mais necessidade de observância de nenhuma cerimônia mais, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Agora, irmãos, há algumas coisas que precisamos ver dentro dessa linda simbologia. Vamos pensar um pouquinho. Sei que já falei outras vezes com os irmãos, mas quero repetir. Qual o significado do sangue e água? Veja a beleza disso. Se você olhar o átrio, não estudamos ainda, mas os irmãos em geral conhecem. O que nós temos lá no átrio? 2 móveis. Quais são? Altar de bronze, pia de bronze. Você se lembra? Altar de bronze, pia de bronze. O que se derrama no altar de bronze ou no altar do holocausto? Se sacrifica o animal.
e se passa o sangue lá nos 4 chifres do altar, não é assim? Sangue, o altar de bronze está relacionado com sangue, o sangue oferecido ali. E a pia? O que tem na pia? Água. E a pia é para se lavar. Sangue e água no átrio, não é? Quando você vê a morte do Senhor Jesus na cruz e aquele véu sendo rasgado, João diz a mesma coisa. E do seu lado saiu sangue e água. Então, irmãos, a pessoa do Senhor Jesus e, especialmente, a pessoa do Senhor Jesus crucificado, por isso essa expressão é importante, nunca podemos separar Cristo da cruz, porque Cristo sem a cruz não é Salvador, e a cruz sem Cristo é vazia, não é? Cristo sem cruz não é Salvador. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Cristo sem cruz não é Salvador, é só Cristo, não é? Mas cruz sem Cristo não é nada, é vazia. Então Paulo diz, nós decidimos nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Então quando João diz que do seu lado saiu sangue e água, nós estamos vendo, irmãos, uma das figuras, uma das expressões melhor, bíblicas, magníficas, que nos mostram que na pessoa, mas não só na pessoa, e obra da cruz do Senhor Jesus, pessoa e obra, todas as escrituras do Velho Testamento, o cerimonialismo, as sombras, os tipos, tudo se cumpriu. Até mesmo quando você olha lá a entrada do tabernáculo, o que Deus iria prover para o homem ali no altar de bronze, a gente vai estudar e vai ver detalhes. O que Deus ia prover para o homem na pia de bronze? O sacerdote ali se lavava mãos, lavava pés para poder servir. A gente vai ver qual o significado espiritual disso. É muito lindo, não é? Mas eu queria que você visse que quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, isto foi cumprido. Por causa da sua morte nós temos sangue e água, como João fala. Isso na linguagem espiritual significa, Hebreus vai nos ajudar de novo. Hebreus 9:22 diz assim, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ninguém precisa fazer força. A Bíblia interpreta para nós o que é o sangue. O sangue significa remissão de pecados, não é? Redenção, expiação, propiciação, são palavras complementares, não é? Então do seu lado saiu sangue, então nós temos redenção, e do seu lado saiu água, então nós temos purificação. Não apenas nós temos uma salvação então objetiva, nossos pecados foram perdoados, sangue, mas nós temos uma salvação subjetiva, nossa consciência foi purificada. Vamos olhar um pouquinho mais desses tipos de sangue e água, porque eles têm relação com o véu, como nós vimos. O véu não é a carne de Cristo? É. O véu não foi rasgado? Sim. Do seu lado não saiu sangue e água? Então vamos interpretar isso, né? Vamos lá no livro de Hebreus então um pouquinho. Primeiro vamos olhar, olhe na sua Bíblia o texto que eu já citei, Hebreus 9:22. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então está muito claro. Agora, olha o capítulo 10, logo à frente. Vamos ver aqui um pouquinho da figura, do significado agora subjetivo, né, dessa redenção. Olha como é que esse livro nos ajuda. Hebreus 10 diz assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas. Vê o contraste, sombra e imagem real. Está vendo? É como um corpo e a sombra desse corpo no chão. Então a lei é a sombra desse corpo lá no chão, não é o corpo, é a sombra do corpo, né? Então esse texto está contrastando sombra com imagem real. Olha só, o que foi cumprido em Cristo é o que é chamado aqui de imagem real, quer dizer, é o corpo, é o conteúdo. Não é? O que a lei mostrava era a sombra dos bens vindouros, tá certo? O versículo 1 continua assim, por causa disso, da lei ser sombra e não imagem real, nunca ela jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Agora veja o verso 2, doutra sorte, esse sacrifício que ele está falando no verso 1 aí, esses sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Ele está fazendo uma pergunta,
Se fosse assim, eles não teriam deixado de ser oferecidos, porque eles seriam eficientes, eles teriam realidade neles mesmos, não é? Então, quando aqueles contaminados fossem aspergidos e o ritualismo todo fosse cumprido em qualquer sentido, os ofertantes teriam paz e não teriam mais então necessidade de trazer mais sacrifício nenhum. Eles teriam consciência que, baseado num único cordeirinho talvez, que eles levaram lá para o sacerdote sacrificar, a consciência deles alcançou uma paz tal que eles não precisavam levar mais um segundo cordeirinho, nem um terceiro, nem um quarto, nem um quinto. Mas era isso que eles faziam, não era? Porque a ordenança da lei era que eles levassem, cada vez que eles pecassem voluntariamente, uma oferta pelo pecado. Ou quando era uma questão de entregar algo a ser consagrado a Deus, então um holocausto, né? Mas eles levavam então vez após vez, exatamente porque era sombra e não imagem real. E aqui então ele usa a expressão no verso 2, olha: os que prestam culto, os que adoram, tendo sido purificados, essa palavrinha, purificados. Se Hebreus 9, 22 vai nos ajudar a ver com clareza aqui a interpretação do que significa o sangue, né, para remissão, o capítulo 10, versículo 2 nos ajuda a ver o que é a água, purificação de uma vez por todas da nossa consciência. Esse é o significado, né? Nossa consciência adquiriu paz com Deus. Nós sabemos que estamos em paz com Deus. Mesmo quando nós pecamos, nós sabemos que há provisão baseada na confissão dos nossos pecados, não é? Através da confissão dos nossos pecados, melhor, baseado no sacrifício de Cristo no Calvário, né? Nós temos ampla e contínua provisão para o nosso perdão, mas isso não anula a nossa justificação, a purificação da nossa consciência. Nós temos uma consciência no sentido eterno, sem culpa. Nós não andamos em condenação, né? Exatamente por causa do significado dessa água. Purificados, os que prestam culto não mais teriam consciência de pecados. Muito importante. Então nós estamos tendo, através do livro de Hebreus, o Espírito Santo nos dando interpretação sobre esse sangue e água. Que fique bem claro isso para os irmãos. Isso fala de uma obra consumada. O sangue já nos redimiu, a água já nos purificou. Agora é óbvio que no nosso caminhar nós estamos nos valendo das virtudes desses dois o tempo todo, né? Quando nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Esse é o valor do sangue, né? Mas o texto de João para aí? Não. E nos purificar de toda injustiça, né? Abra lá então, 1 João, capítulo 1. Olha lá no versículo 9. Você vai ver de novo juntos aí sangue e água. Ou se você quiser, como eu falei, altar de bronze lá do átrio e pia de bronze. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, tem a ver com sangue, tá certo? E nos purificar de toda injustiça, tem a ver com a água, né? Os irmãos estão vendo? Perdoar os nossos pecados, porque o seu sangue já foi derramado. Então Deus não retém pecado em nossas vidas, porque o Senhor Jesus já morreu. Basta que nós confessemos nossos pecados, não é? Ele é fiel para perdoar, porque o sangue já foi derramado. Mas tem mais um passo, olha, é sangue e água, né? A nossa consciência vai retornar à paz, porque o Senhor Jesus já executou um sacrifício eficiente para que nós andemos em paz, né? Sangue e água. Então, irmãos, quando nossos olhos são abertos para essa tipologia, você começa a ver o significado delas em alguns lugares importantes das Escrituras, né? Talvez esse verso mesmo 9 aqui você já tenha lido várias vezes, mas olhe agora sobre essa ótica. Você vai ver que claramente nesse verso você vê o sangue e água, perdoar os pecados, sangue, purificar de toda injustiça, água. Nós não precisamos só de perdão, não. Nós precisamos de purificação. O apóstolo Pedro chega a dizer na sua epístola, segunda epístola, que se a nossa salvação não é desenvolvida, ele diz assim: aquele em quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto e esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ele não fala perdão. Seria um erro Pedro colocar essa palavra, né? E o Espírito Santo não erra.
perdão dos nossos pecados de outrora, isso aí já era há muito tempo. Nosso Senhor já morreu por nós outrora, há 2000 anos, e já nos perdoou. Mas Pedro está dizendo que se a nossa salvação não é desenvolvida, nós não temos purificação dos pecados de outrora. Você está conseguindo ver a diferença? Ele está dizendo que você, embora seja um perdoado por causa do sangue de Cristo, você não é um lavado com a palavra de Cristo, com água. Então você tem andado nos mesmos pecados, mesmo sendo um convertido. Isso não é uma verdade para nós muitas vezes? Nós somos perdoados, mas não purificados, porque essas coisas ainda estão em nós, nos cativando, nos amarrando, nos impedindo, não é? Pedro tem um remédio para isso na vida cristã. Ele diz assim: reúna toda a sua diligência e associe com a sua fé a virtude, com a virtude mais conhecimento de Cristo, com conhecimento domínio próprio, perseverança, e ele vai. Caridade, fraternidade, né? Amor, termina com amor. Então ele diz: aquele em quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto e esquecido da purificação dos pecados de outrora, né? Então os irmãos estão vendo que nós temos que manter juntos, mas distinguir o significado do sangue e o significado da água. Sangue, remissão de pecados. Água, purificação de pecados. Para que nós não apenas confessemos nossos pecados, os mesmos pecados a vida inteira, mas que nós possamos ser purificados pela ação da palavra de Deus em nós, não é? Isso envolve então libertação e não apenas perdão, não é? Libertação vai além do perdão. Você pode perdoar uma ofensa de alguma pessoa, uma pessoa que te ofendeu, você perdoa aquela pessoa, ela tem o seu perdão. Agora, se ela está liberta da capacidade de te ofender daquela maneira, essa é uma outra situação. Daí meia hora ela pode te ofender da mesma maneira. Ela foi perdoada por você, mas ela não foi purificada da sua transgressão. Então ela vai pisar da mesma maneira, no mesmo buraco. Os irmãos veem a diferença? O Senhor fez provisão de sangue e fez provisão de água. Você está mais um texto, Efésios 5. Efésios 5 diz que o Senhor amou a igreja e a si mesmo Ele se entregou por ela. Está falando da cruz. Onde que Ele se entregou? Na cruz. Ele morreu por ela, não é? Sangue. Se entregou por ela, sangue, para que a purificasse. Agora Ele vai explicar o que é o purificasse, a segunda ideia. Para que a santificasse, melhor o texto, para que a santificasse. Ele vai explicar qual é a ideia envolvida aqui na santificação. Aí ele diz assim: tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Mais um texto que vai te ajudar a ver que sangue é diferente de água. São dois sentidos complementares, não é? Mas não idênticos. O Senhor nos perdoou e o Senhor quer nos purificar de toda injustiça. Ele nos perdoou porque seu sangue foi derramado. Ele nos purifica porque Ele nos lava com a palavra. À medida que nós andamos, né, numa vida de comunhão com Ele, de intimidade com Ele, a sua palavra vai sendo instrumento de nos lavar e a sua igreja vai sendo tornada santa, gloriosa. Linguagem de Efésios 5. Né? Você vê que está de novo distinguido, juntos, mas distinguidos. Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou. Vou repetir, sangue, se entregou por ela, para que a santificasse. Agora é outro passo aqui, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, irmãos, que lindos esses dois sentidos, né? Plena provisão. Tudo isso porque o véu foi rasgado e do seu lado saiu sangue e água. Agora, irmãos, acho que seria bom eu concluir esse significado do véu, especificamente do rasgar do véu, falando um pouquinho da experiência subjetiva. Vamos gastar aqui o restinho do nosso tempo pensando um pouquinho sobre experiência espiritual. Sempre é muito bom fazer isso. Já vimos a questão objetiva. O que o Senhor fez? Está muito claro na palavra o que o Senhor fez. Como o verdadeiro véu que foi rasgado, de cujo lado saiu sangue e água. Agora vamos olhar aqui o lado, vamos chamar da igreja, o lado da igreja, o lado da experiência espiritual. O que isso é para nós? Em primeiro lugar, é claro que sem ver o Senhor assim, nunca nós vamos ter sustento para a nossa fé, não é? Nós andaremos sempre perdidos.
Sempre teremos que estar vendo em primeiro lugar, por isso eu comecei dessa maneira. A primeira coisa a ser visto é o que isso tem a dizer sobre Cristo, não é? Porque Cristo vem primeiro, a igreja vem depois. Cristo é o sol, a igreja é a lua, não é? Então o que isso tem a ver com Cristo, que é o primordial, nós já vimos. Agora o que o rasgar do véu tem a ver com a igreja? E agora a gente entra na linguagem da experiência espiritual. Eu queria que você então pensasse um pouquinho. Irmão, é muito precioso. O santo lugar, com aqueles 3 móveis que estavam lá, é uma figura da nossa alma. A mesa de pães, o candelabro e o altar de incenso. Sabe o que eles significam? A mesa de pães é uma tipologia da nossa vontade. O candeeiro é uma tipologia da nossa mente. E o altar de incenso é uma tipologia das nossas emoções. Vontade, mente e emoções. Isso tudo junto faz o quê? Nossa alma. Eu penso, eu sinto, eu desejo, né? Isso é a nossa alma. Eu penso, eu sinto, eu escolho, eu desejo, não é? Então, esses 3 móveis representam as 3 funções da nossa alma. Quando a palavra de Deus fala sobre o véu rasgado, a tipologia que nós estamos vendo, quando o véu está rasgado na tipologia espiritual, isso significa quebrantamento. Na linguagem da experiência espiritual, Hebreus 4,12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante, veja bem, cortante, ela rasga. Mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir o quê? A alma, tipificada pelo santo lugar, com mesa, candeeiro e altar de incenso. A palavra de Deus rasga, penetra e divide alma de espírito. Na linguagem da experiência espiritual, o santo lugar é uma figura da alma, o santo dos santos é uma figura do espírito. E o rasgar do véu é uma figura do quê? Do quebrantamento do ego, do eu. Por isso que o Senhor Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Paulo fala assim: em nós opera a morte e em vós a vida. Aquele povo no Velho Testamento, os levitas, quando estavam com a arca sobre os ombros, foi assunto nosso do domingo passado, na reunião, pela manhã, quando eles entraram no leito do Rio Jordão, eles pararam lá, não pararam? Até que todo o povo passasse. Aquilo é uma figura da morte. Sem aqueles levitas, com a arca no ombro, que fala Cristo exaltado sobre os ombros deles, e eles no leito do rio. Jordão significa descendo. Jordão na Bíblia é um tipo da morte, de morte. Por isso o Senhor foi batizado no Jordão. Então, quando aqueles levitas estavam com a arca no fundo do Jordão, todo o povo pode passar. Então Paulo disse assim: em nós os apóstolos, em nós os ministros, opera a morte, para que em vós opere a vida. O povo pôde passar por causa disso. E lembra como que nosso irmão abriu a reunião no domingo anterior? Eles fizeram um monumento de pedras, 12 pedras, no leito do rio, não foi? E um monumento de 12 pedras lá de fora, na margem do rio, não foi? Por que você acha? Porque o Espírito Santo é sistemático? Ele quer um montão de pedra lá dentro do rio, para ninguém ver, não é? Qual que é o significado disso, irmão? Tão claro. O fundo do Rio Jordão fala de monumento da morte. As 12 pedras do lado de fora, monumento da ressurreição. Morte e ressurreição. Eles estavam 12 pedras no fundo do leito do rio. O povo que experimentou a identificação com seu Deus na morte. E por isso mesmo, uma identificação com seu Deus na ressurreição. Não é? Tipologicamente falando, significa a primeira geração ficou no deserto, morte. A segunda geração entrou na terra, ressurreição. Não foi isso que aconteceu? Então aqueles monumentos eram memoriais da morte e da ressurreição, né? Então os irmãos, vejam que são muitas figuras, você pensa daqui, pensa dali, né? Quando você compreende a realidade, você começa a ver o tipo em vários lugares, não é? E começa a trançar as cordas, sem usar a imaginação, mas a pura palavra de Deus, né? Então, prosseguindo, irmãos, o rasgar do véu significa que há necessidade que o nosso ego seja quebrado. Nós cantamos um cântico aqui,
que fala da experiência de Maria de Betânia. O vaso de alabastro foi quebrado. Senão ninguém podia sentir o cheiro daquele nardo puro, um rico e caro perfume de 300 denários. Quase um ano de trabalho de um trabalhador comum da época. Perfume muito caro. Quebrado o vaso. E diz a palavra assim, toda a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Por que tem havido tão pouco perfume de Cristo na igreja? Por quê? Porque muito poucas vidas têm sido verdadeiramente quebradas. A casca do nosso ego é muito grossa. E se essa casca não trincar, não rachar, a vida que está no Santo dos Santos, que tipifica o nosso espírito, não poderá fluir para a nossa alma. E se ela não flui para a nossa alma, ela não tem expressão. A vida de Cristo está confinada lá no nosso espírito, no nosso homem mais interior. Mas quando uma pessoa conversa conosco, ela só vê a nossa mente. Nossa, como ele é inteligente, como ele é eloquente, como ele é capaz. É só isso, mas é só ele. É só ele. Como ele é educado, como ele é culto. Mas é ele, não é? As pessoas deviam nos tocar e dizer assim, eu encontrei alguma coisa ali que vai além dele. Eu sei que não é ele, não é? Esse é o propósito de Deus. Mas, irmão, se a casca não for rachada, a vida não flui. Então não haverá Cristo na nossa mente, não haverá Cristo na nossa vontade. Nós vivemos pela nossa vontade. E nossa vontade é um desastre completo, não é? E não haverá Cristo nas nossas emoções, emoções desgovernadas, emoções não assentadas, sem serenidade, sem tranquilidade, sem exalar para Deus, confusas, não é? Então, irmãos, se o véu não é rasgado, a glória não pode sair do Santo dos Santos e vir para o santo lugar, não é claro? Mas se o véu é rasgado, a glória pode sair. Agora eu queria ler um texto com os irmãos, para nos ajudar ainda nessa tipologia da experiência espiritual. Abra, por favor, Romanos 14. Vamos interpretar mais um pouco essa tipologia. Romanos 14, 17. 3 coisas nesse versículo que se referem exatamente aos 3 móveis do santo lugar e às 3 funções da nossa alma. Romanos 14, 17 diz assim, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça tem relação com a mesa de pães, com a nossa vontade. Eu disse para os irmãos que a mesa de pães tipifica a nossa vontade. Nós não vamos ter tempo aqui para citar tanto texto, mas eu vou citar um, pelo menos, para cada um, para ajudar os irmãos. João 4,34. O Senhor Jesus disse assim, a minha comida, sobre a mesa de pães você tinha pão, o pão era para comer. Todo sábado o sacerdote trocava o pão, renovava o pão e comia aquele pão. Ele se alimentava do altar, não é? Os sacerdotes. O Senhor Jesus disse assim, a minha comida consiste em quê? Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A mesa de pães tipifica vontade conformada. A vontade conformada. A nossa vontade deve ser conformada à de Cristo. Assim como a vontade de Cristo era idêntica à vontade do Pai. Ele falou, minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Então a mesa de pães tipifica a nossa vontade conformada. Você vai encontrar muitos textos sobre isso, né? A necessidade da conformação da nossa vontade. Só uma maneira disso acontecer, o véu rasgar, não é? Para todos os 3 móveis, você vai voltar nesse princípio, o véu rasgar. Se o véu não rasgar, não tem vontade conformada, tem vontade obstinada. Mas se o véu rasgar, tem vontade conformada. Nós vamos amar a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, não fazer nada sem conhecê-la. Não comprar, não vender, não fazer nada sem conhecer a vontade de Deus, né? Nós vamos querer saber a vontade de Deus. Isso vai ser o mais importante para nós. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Será que nossas vidas têm sido assim, irmãos? A de cada um de nós, começando de mim. Será que isso tem sido uma realidade que nós buscamos? Porque o Senhor não vai jogá-la no nosso colo, nós temos que buscá-la. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, né?
Então, o quebrantamento não é uma obra mística. Quebrantamento é uma obra prática. Se nós não estivermos dispostos a deixar a palavra de Deus entrar nesses níveis todos, a gente está vendo o primeiro aqui, a vontade da alma, nada vai acontecer. Cristãos, sim, regenerados no Espírito, entenda isso, irmão. O Santo dos Santos é uma figura do nosso espírito humano. Lá não tem problema. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, não tem problema nisso. Mas a palavrinha lá, em Romanos 8, o texto que eu estou citando agora, Romanos 8,15, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Tecnon, criancinhas. Mas o desejo de Deus não é ter uma creche de criancinhas, mas é ter filhos maduros. Então, para que as criancinhas sejam maduras, o véu tem que rasgar. Do contrário, o Espírito de Deus continua testificando com o nosso espírito que nós somos os filhos, as criancinhas, mas a nossa vontade é obstinada, a nossa mente é confusa, as nossas emoções são desgovernadas. Não refletem, não fluem, não são liberadas para Cristo. Né? Os irmãos estão vendo? Tudo depende do véu rasgar. E o véu rasgar significa a casca ser rachada, a palavra de trabalho da cruz. Quantas vezes nós temos falado sobre isso aqui, não é? Esses anos todos, trabalho da cruz, a palavra de Deus e o agir soberano de Deus pelas circunstâncias. Ele está desejando rachar nossa casca, usando a palavra dele, usando as pessoas, os irmãos, o mundo, usando tudo, né? Para que a casca rache e a nossa vontade possa ser uma vontade conformada e não obstinada, tá certo? Então a mesa de pães tipifica a vontade. Vamos resumir. A mente está do outro lado aqui, candeeiro tipifica a mente, e não há nenhuma linguagem forçada nisso, há uma clara abordagem bíblica sobre esse ponto. Você quer ver? Abrem Efésios 4. Por exemplo, são vários textos que nós poderíamos usar. Olha lá Efésios 4,17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Olha lá, Paulo está escrevendo para cristãos, irmãos, como nós. E olha o que ele está falando. Não mais andeis como andam os gentios. O que você acha dessa expressão? É óbvio que se Paulo está falando isso, é porque nós podemos ser cristãos que já conhecem a Cristo, já foram regenerados no Espírito, já nasceram de novo, mas tem uma alma velha, mente velha, vontade velha, emoções velhas. Então ele diz para nós, os cristãos: eu vos testifico no Senhor, não mais andeis como andam os gentios. E agora ele vai dizer assim, a primeira marca desse viver gentio ou sem Deus, na vaidade, vazio, futilidade dos seus próprios pensamentos. Ele vai na mente primeiro, porque na alma, a mente é o órgão, vamos usar essa expressão, mais nobre, é a mente. Se não começar por ela, os outros vão ter problema, a vontade e as emoções, né? Porque nós vamos desejar o que conhecemos, o que entendemos, e nós vamos sentir conforme pensamos, mas isso na medida que a nossa alma vai sendo restaurada. Do contrário, isso tudo é uma bagunça completa, né? Então, Paulo começa pela mente, olha, vaidade dos seus próprios pensamentos. Agora, olha uma palavrinha que ele usa aqui no verso 18, obscurecidos. Simplesmente significa sem luz, obscurecidos de entendimento, né? A mente está em trevas. No versículo 8 do capítulo 5, ele diz: outrora éreis trevas, né? Paulo está designando a vida humana mesmo, como um todo. Outrora éreis, o que nós somos, trevas. Mas isso no 5:8 de Efésios. Mas lá no 4:17 ele explicou que essas trevas de Efésios 5:8 são trevas do entendimento. Está vendo como a mente é a parte mais nobre? Se o nosso entendimento está em trevas, todo o nosso corpo está em trevas. Isso tem que ficar claro para nós, não é? Se o nosso entendimento está sendo trabalhado pela palavra de Deus, o nosso corpo vai andando na luz, né? Então, irmãos, o candelabro tipifica a mente. Vou citar mais um versículo, Romanos 12:2. Paulo diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né?
Então você vai ver que há uma estreita ligação na Bíblia da mente com a luz. Se a luz de Deus, a revelação de Deus não está salvando a nossa mente, não há luz em nenhum outro lugar. Não há luz nas emoções, não há luz na vontade, se não há luz na mente. Porque a mente é o lugar da luz, assim como o candelabro, não é? O candelabro é o lugar da luz, é ali que a luz vai ser acesa, ele é o suporte da luz. Mesma coisa a nossa mente. Por isso há tanta exortação da Bíblia: pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive. Tudo que é justo, puro, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pedro exorta assim, olha: amarre os lombos do seu entendimento e sede sóbrio e espera na graça que nos está sendo trazida na revelação de Cristo. Há muitos textos que mostram que a mente é o lugar do Espírito de Deus, a partir do nosso espírito, liberar luz, a luz do entendimento, a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, resplandece no nosso espírito, mas imediatamente deve se refletir na nossa mente. Uma mente não edificada é de nenhum valor prático, não tem capacidade de demonstrar salvação nenhuma. Que isso fique claro aqui nesse texto de Efésios 4,17. Não é? A marca do gentio é exatamente essa, é que ele tem uma mente obscurecida, não é? E por isso o que se segue aí, olha: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, está vendo? Por causa da ignorância em que vivem, os seus corações são duros. As consequências, porque a mente está em trevas, certo? Então vamos usar a expressão: a nossa vontade, tipificada pela mesa de pães, precisa ser conformada. A nossa mente precisa ser iluminada. Iluminados os olhos do nosso entendimento. Volte a Bíblia em Efésios capítulo 1 e você vai ver Paulo usar essa expressão aí, olha. Efésios 1,18: iluminados os olhos do vosso coração. No caso aqui, obviamente, coração é uma palavra bastante inclusiva na Bíblia. Ela se refere à alma toda e mais à consciência, que é uma função do Espírito, né? Então aqui, iluminados os olhos do vosso coração, significa o nosso entendimento, né? Então, o candeeiro tipifica a mente, deve ser iluminada. Agora, o altar de incenso, por último, para a gente terminar, ele tipifica as emoções. Irmãos, as emoções precisam ser liberadas. Na medida então que o véu vai sendo rasgado, a mente vai sendo iluminada, a vontade vai sendo conformada e as emoções vão sendo liberadas adequadamente. Você se lembra que o Senhor Jesus liberava suas emoções numa sintonia perfeita com o Espírito, não é? Ele liberava suas emoções de indignação. Quando indignado virou aquelas mesas dos cambistas no templo, ele estava indignado. Aquilo não é violência, o nome certo não é esse, aquilo é indignação. Nosso Senhor não era violento, não é? Ele estava indignado com aquele mercantilismo numa casa que era para ser casa de adoração. Depois os irmãos vão ver as emoções do Senhor sendo liberadas quando ele vê o seu amigo íntimo, no qual ele dormiu muitas e muitas noites, naquele lar de Betânia tão querido dele, aquele seu amigo morto. Então quando ele chega ali, seu amigo já estava enterrado, ele conversa com as suas duas irmãs, a palavra diz: e Jesus chorou. E depois quando ele sobe em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, lamenta, mesma coisa. Ele diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. O Senhor está compungido de emoção, não é? As suas emoções são perfeitas, elas fluem conforme o Espírito. E as nossas? A vontade dele era perfeita, ela fluía conforme o conhecimento que ele tinha do Pai, né? Então, irmãos, quando você lê esse texto de Romanos 14, 17, diz assim que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. A nossa vontade deve ser conformada para que a nossa vida revele essa justiça de Deus na nossa alma. Justiça de Deus nos nossos caminhos, nas nossas escolhas, nas nossas obras. Justiça tem a ver com a vontade. Paz tem a ver com a mente. E a alegria tem a ver com as emoções. A vontade deve ser conformada. A mente deve ser
transformada. E as emoções devem ser liberadas. Vontade conformada. Mente transformada. Porque Romanos diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E as emoções liberadas. Gozo. Então os irmãos vejam que na linguagem da experiência espiritual, isso é o que significa o rasgar do véu. Como que nós podemos ter tudo isso acontecendo na nossa vida? Na medida em que o véu vai se rasgando. O que é o véu se rasgar na nossa vida? A palavra de Deus entrando, porque ela é viva e eficaz e cortante. É ela que vai rasgar, não é você. O véu não é rasgado de baixo para cima. Você não vai conseguir rasgar o teu ego. O teu ego tem que ser rasgado, né? Mas você precisa fazer uma coisa assim. Você não vai ficar esperando esse véu rasgar. Você vai se submeter e tomar tudo que o Senhor tem providenciado dos seus meios para que esse véu rasgue na sua vida. Então você vai acolher com mansidão a palavra em vós implantada. Lembra de Tiago? A qual é poderosa para salvar as vossas almas. Acolher é responsabilidade nossa. Semear é responsabilidade de Deus. Acolher é responsabilidade nossa. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Não é? Usando a mesma linguagem, você deve acolher os tratos providenciais de Deus através das circunstâncias. Enquanto você estiver rejeitando os tratos de Deus, o véu vai ficar inteiro. Mas a hora que você entender que Ele usa sim pessoas, usa colegas, usa patrão, empregado, vizinho, fulano, ciclano, beltrano, dia de chuva, dia de sol, né? A hora que você entender que Deus é soberano e usa providencialmente todas as coisas, o véu também vai rasgando. Porque o trabalho da cruz tem esses dois braços, palavra de Deus e as circunstâncias, a providência de Deus, né? Então, irmãos, acho que nós não poderíamos abordar essa questão do véu sem passar por esses detalhes, porque nos ajuda, no mínimo no nosso entendimento, né? Para que a gente não se perca da nossa história. O que o Senhor está fazendo comigo? Ou o que o Senhor quer comigo? Onde Ele quer me levar? Nós já temos a resposta. Ele quer conformar a nossa vontade à vontade dEle, para que nós busquemos, amemos, desejemos a vontade dEle em primeiro lugar. Não importa se a vontade dEle é Noemi, doce, ou se a vontade dEle é Mara, amargo. Lembra o livro de Ruth? Ruth pôde seguir e fazer aquele voto para com Noemi, que tipifica a vontade de Deus, quando Noemi não era mais Noemi, Noemi já era Mara. Ela tinha perdido tudo, era uma viúva pobre, paupérrima. E Ruth olhou para ela e diz assim: o teu povo é o meu povo, meu Deus é o meu, teu Deus é o meu Deus, onde quer que tu fores irei eu. Faça-me o Senhor o que lhe aprouver, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Esse é um voto para com a vontade de Deus, tipificado por Noemi. Mas Ruth fez esse voto quando Noemi não era rica, mulher de Elimeleque, que era um homem rico, mas quando ela era uma pobre viúva, que pediu que fosse chamada de Mara, que significa amarga. Então, irmãos, quer a vontade de Deus para nós, seja Noemi, quer seja Mara, nós temos que ter esse voto para com a vontade de Deus, para que esse processo de Deus possa realmente se cumprir em nós, né? Então o desejo de Deus é conformar nossa vontade, transformar nossa mente e liberar nossas emoções equilibradas para Ele, genuínas, não é? Que tem um fundamento espiritual, porque a glória vem lá do Santo dos Santos, não esquece isso. O véu foi rasgado, a glória vem de lá, então é seguro. As suas emoções não são apavoradas, desnorteadas, a glória vem de lá e as emoções liberam. A glória vem de lá e a mente libera. A glória vem de lá e a vontade reflete, não é? Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Então que o Senhor nos ajude a aprender isso. Amém. Senhor, nós coletivamente entregamos mais uma vez nossas vidas no Teu altar, Senhor, agora, te pedindo que esse Teu supremo propósito, tão precioso, Senhor, e alto para nós, possa realmente ser consumado nas nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor deseja conformar-nos à imagem do Seu Filho,
para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E nós desejamos ter, Senhor, nossa alma trabalhada pelo Senhor, da mesma forma que a tua alma foi trabalhada. Através dos sofrimentos, o Senhor aprendeu a obediência. Não porque o Senhor tivesse pecado, mas porque o Senhor amava a vontade do Pai. Nós queremos, Senhor, da mesma maneira, que a nossa alma possa refletir a tua vontade, a tua mente e as tuas emoções. Pedimos ao Senhor que nos ajude a responder pela tua graça, sim, mas nos ajude a reagir e responder ao trabalho da cruz em nós. Tomarmos a cruz realmente, acolhermos tua palavra nos nossos corações e permitirmos que o Senhor trabalhe nossas vidas através dos teus cuidados providenciais. Ajuda-nos, Senhor, a não andarmos como nécios, mas remirmos o nosso tempo nesses dias maus. E que o Senhor avance em nossas almas, progrida em nossas almas, para que as pessoas possam estar vendo menos de nós e mais de Cristo. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.